Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Bom, vamos começar aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, pessoal, então, retomando o nosso cronograma, né? Hoje a gente vai ter aula aqui com base no texto do Pereira, né? Que fala sobre racionalismo. E lembrem-se que hoje é a entrega da sinopse crítica 5 também, tá? Então, uma data importante e também lembrando que a gente avança, né? Hoje mais um conteúdo da disciplina, né? Então, vamos aí ter mais 2 aulas, né, depois dessa. Então, a gente tem mais uma semana de aula e um dia de prova para poder finalizar a disciplina, tá bom? Então, se atentem, porque isso é importante, né? Mostra como a gente está avançando no conteúdo, tá? Então, lembrando, né, a gente está na unidade 3 da disciplina, né? Então, a unidade onde a gente vai tratar de tópicos específicos, né, em análise organizacional, tópicos específicos em administração, no campo da gestão, né? Então, são tópicos onde a gente vai poder primeiro ver coisas inéditas na administração para vocês, né? Possivelmente vocês não vão encontrar em outras disciplinas no curso, e também conteúdos, tópicos que vão permitir uma espécie de aprofundamento, não só no campo do conhecimento da administração, mas também nos conteúdos que a gente viu anteriormente, né? Na aula passada a gente tratou do tópico trabalho, né? E hoje a gente vai falar sobre racionalismo, né? O uso do termo racional na administração, tá? Então, o nosso texto de referência é esse do Pereira, né, 1993. O título é O Emprego do Termo Racional em Economia e Administração, né? Eu sempre destaco 2 características muito importantes desse texto, né? Primeiro, é um texto administrativo, né? Ou seja, produzido por alguém da administração para a administração. Então, é uma produção de conhecimento, de teoria, de quadro teórico da administração, próprio da administração, né? Então, isso é muito importante, porque desde o início da disciplina, né, a gente sempre critica, né, a questão da produção teórica no nosso campo, que ela é muito limitada, às vezes inexistente. Então, aqui a gente tem um texto, um conceito, um quadro teórico específico produzido na e para a administração. E produzido por um brasileiro, né? Ou seja, né, um pesquisador, um cientista, alguém do campo da administração no Brasil, né? Para quem já teve a curiosidade de ler o texto, viu que o texto, na verdade, a primeira edição dele é de 1975, né? E depois ele foi relançado em 1993 em um número especial da RAI, né, que é a Revista de Administração de Empresas, em um número especial onde ela relançou artigos, né, importantes já publicados no Brasil, mas esse texto originariamente ele é de 1975. Então notem como aqui a gente já está falando de coisas, né, já produzidas há bastante tempo no campo da administração e no Brasil, né? Então é muito importante reforçar isso, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? O valor dos clássicos, o valor do conhecimento produzido anteriormente. Claro que o conhecimento mais atual, mais contemporâneo é tão importante quanto, né? Mas muita gente acha que, né, coisas antigas não funcionam muito bem ou não tem muita importância. Então, vejam aí, né, algo que já é produzido aí há mais de 30, 40 anos, a gente até hoje pautando, tá? Bom, então vamos falar, né, do uso desse termo, né? O que é racional, né? O que é racionalismo e assim por diante, né? Então a gente vai basicamente discutir o emprego do termo racional no campo da administração, né? Bom, muito importante dizer para vocês, ou contextualizar, por que é importante a gente discutir o uso desse termo, né? Primeiro que, como na aula anterior, como vocês puderam ver, né, a gente vai, na aula de hoje, desmistificar um conceito que é
largamente utilizado no senso comum, né? Então, a gente, como por exemplo a questão do trabalho, que é muito confundido com emprego, o racional, né, o termo racional também é bastante confundido, mal utilizado pelo senso comum das pessoas, né? Em geral, quando a gente fala, o que você acha que é racional? As pessoas admitem como racional, tendo como referência, em geral, uma ideia que vem muito da psicologia, né? Então, quando a gente vai lá e pergunta, para você, o que é ser racional, né? Aí a pessoa vai lá e fala, é não ser abstrato, é ser objetivo, né? É atuar com base em dados objetivos, né? Então, quando a gente vai analisar o que o senso comum pensa sobre a definição do termo racional, a gente vai ver que comumente o entendimento que as pessoas têm sobre isso, né, sobre esse termo, ele é algo que vem lá da psicologia, o que não tem demérito nenhum, né? Mas o que acontece? A gente percebe que no campo da administração, o termo racional ele tem uma outra acepção, né? Então, a gente começa a perceber que as definições providas pela psicologia cognitiva, psicologia social, elas não atendem muito bem o que a gente espera e vê no campo da gestão, né? Então, é muito importante, como eu falei, assim como a aula passada, a gente ter uma posição do uso do termo na administração, né? E esse é um grande ganho. Por quê? Porque, como eu falei, a gente passa a ter um quadro teórico próprio, né? Nós não vamos falar aqui de psicologia, de inteligência, né? De capacidade de abstração, né? Do ponto de vista psicológico, cognitivo, não vamos falar nada. Nós vamos falar o que é o racional, ou o que é ser racional para a gestão, para a administração. Então, esse é o nosso grande ganho aqui, né? Então, como eu disse, é um termo muito ambíguo, né? Que muitas vezes é definido pela conveniência da pessoa, né? Então, as pessoas em geral falam que ser racional é inteligente ou ser racional é ser frio, né? Como eu disse, em geral, muito associada à ideia que vem lá da psicologia, né? Outra coisa importante que vocês precisam saber é que esse termo, né, racional, racionalismo, ele é muito utilizado por cientistas, políticos, técnicos, tecnocratas, gestores, né, administradores dentro da organização para justificar suas ações. Então é muito comum a gente ver o quê? Por que, né, vamos dar exemplos aqui no campo da gestão, né? Por que nós vamos abaixar o preço do nosso produto? Porque é o mais racional a se fazer, né? Por que nós vamos comprar aquele concorrente? Porque é o mais racional a se fazer, né? Por que nós vamos demitir esse funcionário? Porque é o mais racional a se fazer, né? Então, comecem a perceber que aí há uma certa tensão. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem um termo pouquíssimo conhecido no campo da gestão, né? E que, por outro lado, esse mesmo termo que é pouco conhecido, as pessoas usam o tempo inteiro para justificar as coisas que elas fazem, sem sequer saber muito bem o que é ser racional. Entende? Então, por isso que isso leva, ou pode levar, né, nós, administradores, gestores, na verdade, estar falando assim, olha, eu vou comprar aquele concorrente porque é o mais racional, mas, na verdade, assim, não é o mais racional, né? Você vai comprar aquele concorrente, na verdade, porque ele tá com um preço baixo, ou ele tem o preço de compra daquele concorrente é acessível, né? Mas a compra efetivamente daquele concorrente não é racional em si, né? Então, o que está acontecendo ali é um uso conveniente do termo, percebem? Nós vamos comprar esse concorrente porque ele está muito barato para ser comprado e ele tem um potencial enorme no futuro. Então, vamos comprar agora que ele é barato, né? Porque a gente sabe que no futuro ele vai valer muito mais do que isso. Mas vejam, é só porque ele é barato. Não é necessariamente porque ele é racional, entendem? Mas as pessoas em geral só falam assim, não, vamos fazer essa compra porque é o racional a se fazer com base no nosso negócio. Então, por isso que é importante a gente discutir aqui. E vocês vão ver, pessoal, que ser racional
né, não tem nada a ver com essas ideias do senso comum, né? Ou seja, ser racional não é ser moderno, novo, burocrático, técnico, científico, barato, a compra de um concorrente, por exemplo, ou vou comprar essa ação porque é o mais racional a se fazer. Na verdade, é porque ela está barata. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber é que nenhum desses sinônimos tem a ver com racional. Tá? Então, essa é a grande percepção que vocês vão começar a ter. Racional não tem nada a ver com isso, pessoal. Tá? Se você acha que você vai comprar o concorrente porque ele é mais barato agora, então diga assim, vamos comprar porque isso é uma oportunidade de compra. Ou isso é uma oportunidade de negócio que a gente pode ter, mas não diga que ele é racional. Né? Por quê? Porque o termo racional em si, ele vai muito além da ideia do preço. Né? Para que aquela compra seja racional em si, não basta ela ser barata. Né? Ela tem que ter outras características, além de barata. O barato não desmerece em nada a tomada de decisão, entende? Mas, para ser de fato racional, além de comprar o concorrente ser barato ou ser uma oportunidade de mercado, ela tem que ter outras características, que, em geral, como eu falei, os gestores não dominam. Tá? Então, o que o Pereira vai mostrar para a gente, né, pessoal? O que é, então, de fato, ser racional? Né? O que é uma ação racional? O que, no campo da gestão, é um gestor ter uma característica de racionalidade no negócio? O que é isso? Né? Então, vejam aqui, essa é a definição que o Pereira apresenta para nós no campo da gestão. Pessoal, ser racional nada mais é do que escolher meios adequados para atingir determinados fins. É isso que é ser racional. Tá? Então, uma decisão racional é aquela que decide comprar um concorrente não só porque ele é barato, mas porque, além de ser barato, a compra daquele concorrente vai levar ao alcance do fim da empresa. Entendem? Então, isso é uma decisão racional. É uma decisão que, ok, esse exemplo de compra, é uma compra barata e é uma oportunidade, mas além da gente comprar ele barato, essa compra desse concorrente vai levar a gente a atingir o objetivo estratégico número 4, por exemplo. Entende? O que é o objetivo estratégico número 4 da empresa? É o fim. Então não basta ser barato. Aquilo tem que ser justificado em função de um objetivo que você queira atingir. Então, por isso é a adequação de um meio, que é a compra, para um fim, que é o objetivo estratégico. Entende? Então, a compra, nesse caso, vou sempre estar utilizando esse exemplo aqui, né? A compra tem que, além de ofertar uma oportunidade, ela tem que permitir que a empresa alcance um fim que ela determinou para si própria. Porque se você comprar algo só que é barato, mas não está relacionado a nenhum objetivo seu, aquilo jamais vai ser racional. Então, tudo que se faz na administração é basicamente isso, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui um slide da aula que vem, né, que é o slide onde a gente vai estudar, da aula que vem não, da última aula, tá? Que é um slide onde a gente vai estudar o que é administração, objeto administrativo. Vejam aqui a definição que o Guerreiro Ramos, que também é um autor brasileiro, dá para o que é administração. Então vejam como que o Guerreiro Ramos define administração. O que é administrar? Né? O que é administração? Vejam, pessoal, primeira coisa, a administração é uma ação. É agir. Então aqui vocês começam a dizer, estão vendo por que a nossa área é muito prática? Porque a administração é definida por meio de uma ação. Ela não é, por exemplo, entendida como um campo do conhecimento. Né? A gente poderia ver aqui, se a gente tivesse aqui, o que é psicologia? A definição viria assim, é um campo do conhecimento que estuda a mente e o comportamento das pessoas. Né?
O que é biologia? É um campo da ciência que estuda a vida. Então vejam aqui a primeira coisa, o que é administração? A administração é agir, tomar decisões, percebem? E que ação é essa? É uma ação que tem relação e fins. Ou seja, é uma ação que necessariamente precisa ter um objetivo. O administrador não age sem ter um objetivo. E qual o objetivo? Um objetivo estratégico, uma meta a ser atingida, né? Um resultado que você espera, algo desse tipo, qualquer fim que seja. Lucro, né? Lucro da empresa é um fim. Essa ação que tem relação e fins, ela tem limites e orientações, ou seja, ela não é ingênua, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, essa coisa da neutralidade é uma coisa um pouco desejável, por exemplo, no campo do direito. Né? No campo do direito é desejável que você tenha neutralidade para poder fazer o julgamento de alguém. Mas em um campo como a administração, é um pouco burro você falar que você age de modo totalmente neutro. Como assim você age de modo totalmente neutro? Você não tem objetivo? Se você tem um objetivo, naturalmente a sua ação não vai ser neutra. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque é por isso que a gente tem que conhecer o máximo de teorias possíveis. Porque o que vão ser as teorias? As nossos limites e orientações. E nós vamos assumir aquele papel. Não, aqui eu vou assumir, né, essa ação, essa teoria com base nesse quadro teórico. Eu não sou neutro. Então, a administração é uma ação com relação e fins que tem limites e orientações, e aí vem a parte que interessa para nós nessa aula. Selecionando e combinando meios para atingir fins. Então vejam que coisa curiosa, pessoal. Quando a gente discute o que é racionalismo, na verdade nós estamos discutindo o que é administração. Entende? É igual quando a gente discutiu burocracia. Quando a gente discute o que é burocracia, nós estamos discutindo o que é uma organização, na verdade. Porque o que permite a existência de uma organização formal é a burocracia. Então, quando nós discutimos o que é ser racional, o que é um pensamento racional, o que é uma ação empresarial racional, é compreender o que é, na verdade, um dos núcleos do que é administração. Por quê? Resumindo, pessoal, o que é administração? O que é ser racional? Ser racional é fazer gestão. O que é fazer gestão? Escolher meios adequados para atingir fins. É isso que é gestão. Fazer gestão, quando você é um gestor, qual que é a sua tarefa como gestor? Você vai ter um problema que vai ser apresentado e você vai escolher um meio adequado para responder aquele problema. Isso é gestão. É uma ação, é uma tomada de decisão que tem limites e orientações para selecionar meios específicos destinados a atingir um determinado objetivo. Entende? Então, quando a gente fala o que é racionalismo e falar que o racional, ser racional, é adequar um meio a um fim, nós estamos discutindo o que é administração, o que é gestão. Então, isso aqui, pessoal, representa nada mais, nada menos o que vocês vão fazer o tempo inteiro como administradores. Enquanto administradores, vocês vão estar o tempo inteiro escolhendo meios adequados para atingir determinados objetivos. Então, eu tenho lá a minha estratégia, né? A minha visão de negócio. Imaginem minha visão de negócio, né? Ou a minha missão. A minha missão é ser a maior concessionária de carros de luxo do Brasil. Essa é a minha missão. Então, esse é o quê? O meu fim. Como que eu vou atingir esse fim? Sendo racional. Ou seja, escolhendo os meios. E o que é meio? É o que eu falei, é estratégia. Meio é caminho. Estratégia é caminho, né? Então, hoje eu estou no ponto A, que é, sei lá, eu sou uma concessionária de nível regional. E eu quero chegar no ponto B, que é o meu fim. Ser a maior concessionária do Brasil. O que é esse meio aqui? É a estratégia. É a escolha das ações que eu vou tomar
para atingir o meu fim. Entendem? Então isso é ser racional, pessoal. Não tem nada a ver com moderno, burocrático, barato, antigo. Não interessa. Se você escolheu um meio que te permitiu atingir um fim, aquela decisão é racional. Bom, o que o Pereira chama a nossa atenção? A pura e simples adequação dos meios aos fins, ela não é suficiente para a gente ter o que a gente pode chamar, vamos dizer, de racionalidade plena. Isso seria o que depois o Pereira lá na frente vai chamar de racionalidade empresarial. O que é a racionalidade empresarial? É quando você, como gestor, escolhe os melhores meios para atingir os objetivos da empresa. Não importa se esses meios são ou não socialmente aceitos. Essa é a racionalidade parcial, vamos dizer, empresarial. O que é a racionalidade plena que o Pereira fala para a gente? Olha, para você ser plenamente racional, além dos meios serem adequados para você conseguir atingir o fim que você deseja, esses meios têm que ser socialmente aceitos. Ah, mas como assim socialmente? Por toda a sociedade? Não. Vamos voltar lá no Morgan, né, que fala que toda empresa é uma cultura. E toda empresa sendo cultura, portanto, é uma representação da sociedade. Então, os meios devem ser socialmente aceitos. Ele não está dizendo assim, então sempre que eu for tomar uma decisão na minha empresa, para que ela seja racional, eu preciso fazer um plebiscito com a comunidade? Não. Você só precisa que aquela micro-sociedade envolvida aceite aquele meio como adequado. Né? E qual é essa micro-sociedade envolvida? Depende. Pode ser só o corpo gestor da empresa, podem ser os funcionários do chão de fábrica, podem ser seus stakeholders, por exemplo, seus parceiros. Né? Então, imaginem vocês, eu estou fazendo uma negociação, né, de pagamento com os meus fornecedores. Né? E aí eu comprei um insumo do meu fornecedor e eu estou falando assim, olha, cara, ao invés de te pagar tudo junto, eu posso fazer parcelado em 2 vezes? Então, o que você está discutindo com ele? O meio para que você faça um pagamento, ou seja, um meio para atingir o fim que é pagar. Né? O seu fornecedor vai lá e fala, ok, pode me pagar parcelado 2 vezes. Então, ou seja, o meio que você escolheu e propôs foi socialmente aceito. O que é esse socialmente? Dos envolvidos. Nesse caso, o seu fornecedor. Ou ele pode falar, não, não dá, para mim não dá, porque né, meu planejamento aqui de caixa era receber esse valor cheio de uma única vez. Então, ainda assim, significa que você não vai pagar? Não, significa que você vai pagar. Mas você pode falar assim, cara, ou eu vou te pagar em 2 vezes ou eu não te pago. Então, você vai ainda pagá-lo, mas por um meio que ele não aceita ou que ele não acha adequado, entende? Então, vocês vão ver que na concepção do Pereira existe, vamos dizer, esses 2 tipos de decisões racionais ou de racionalismo. Um que é um racionalismo parcial, que ele chama de ação empresarial, que é o quê? É a visão, é o modelo do stakeholder, né, que a gente já viu também aqui. É assim, eu vou escolher esse meio como mais adequado, não interessa o que os envolvidos pensem. Então, ou seja, o meu meio pode até ser adequado, mas vai ser adequado só para a minha empresa. É racional, porque ele vai permitir o alcance do fim, mas ele é racional do ponto de vista só empresarial. Então, é um tipo de racionalismo. Ou a gente tem outras ações racionais, vamos dizer plenas, que é o quê? Além de eu escolher um meio que vai permitir a minha empresa atingir um fim, esse meio é socialmente aceito pelos envolvidos. Ou seja, aquela mini comunidade envolvida, interessada, ela aceita esses meios. Tá? Outra coisa que vocês vão perceber, pessoal, e é como eu já falei, por isso que vocês precisam entender sobre o que é o capitalismo, né? O atributo de ser racional, né? Ou seja, essa decisão é racional, né? Isso que você está fazendo é racional, comprar o seu concorrente é racional, o atributo de ser racional ou não só se aplica aos meios.
Ou seja, eu só posso discutir se a compra, por exemplo, a compra, que é o meio, né? Ou seja, eu vou comprar, então o meu meio é a compra. Eu só posso descobrir em um processo de compra do meu concorrente se a compra é racional. Eu não posso discutir se os fins são racionais. Vocês têm alguma ideia por que que no capitalismo a gente não discute se os fins são racionais ou não? A gente só discute o meio. A gente só pode discutir como eu vou chegar no meu fim. A gente só pode discutir se o meu meio é racional. Por que que eu não posso discutir, pessoal, se o fim, ou seja, se o objetivo da minha empresa é racional ou não? Vocês têm alguma ideia? Tem a ver com o capitalismo. Não sei se tem a ver, mas é porque o objetivo sempre é o lucro. Então, faz sentido. Exatamente. Exatamente. Porque o objetivo em uma sociedade capitalista, ele é sempre o mesmo para todas as empresas e organizações. Então, é claro que você pode ter um fim intermediário, vamos dizer, né? Pode ser que você tome uma decisão que o fim imediato não seja o lucro, mas lá no fim da história sempre vai ser o lucro, pessoal. Né? Então, por exemplo, demitir um funcionário, né? Você não vai falar que a demissão desse funcionário imediatamente vai te gerar lucro, mas você sabe que por deixar de pagar o salário dele ao longo dos meses, vai te gerar uma sobra de caixa. Entendem? Então, por isso que no contexto capitalista, nós não discutimos o fim, porque o fim é sempre dado, mesmo que seja, por exemplo, uma organização pública. Por quê? Porque os países também são capitalistas. A Constituição do Brasil é capitalista. É uma Constituição que fala, por exemplo, de liberdade de mercado, que fala em propriedade privada, né, que fala em meios de produção, que fala em lucro. Entendem? Então, claro, tirando os países que têm outros regimes, 90% do planeta, mesmo o setor público, é capitalista, assim como uma empresa. A diferença é que no setor público você não fala especificamente lucro, você chama de excedentes de recurso. O que para uma empresa privada a gente chama de lucro, o que é o lucro? É o dinheiro líquido, né? O que o Marx chamou de mais-valia, né? É o que sobra para o dono da empresa, isso é uma empresa privada, é o lucro que ele tem, seja um lucro líquido, bruto, lucro após os impostos, você tem vários tipos de lucro. O que para uma empresa privada a gente chama de lucro, para uma organização pública a gente chama de excedente de recurso. Né? Então, toda organização pública, pessoal, visa o excedente de recurso. Por quê? Porque senão ela não sobrevive no contexto capitalista. Entendem? Então, percebam, vocês só discutem se o meio é racional. Ou seja, você só vai discutir se, ok, essa solução que você está propondo para eu atingir esse fim é racional ou não? Ou seja, é um meio adequado ou não? Porque o fim a gente já sabe. A questão da racionalidade não se aplica aos fins. Entende? Essa é a primeira coisa. Então, a questão, o atributo racional só se aplica aos meios, na sociedade capitalista, e não aos fins. A segunda coisa, a decisão só vai ser racional, ou a ação só vai ser racional, se os fins forem atingidos. Esse é o principal critério. Então, se você toma uma decisão que permite o alcance daquele fim, no campo da gestão, lembre-se sempre disso, tá, pessoal? No campo da administração, não estou falando de psicologia, por isso que eu falei, esqueçam o senso comum sobre isso. No campo da gestão, a decisão só é racional se essa decisão permite o alcance do fim. Se essa decisão não permite o alcance do fim, ela é irracional. Tá? Então, essas são as duas, na verdade, as três grandes coisas que a gente tem aqui nesse slide. Primeiro, racional é adequação de meios aos fins, desde que os meios sejam socialmente aceitos. O atributo de racional só se aplica aos meios, porque no capitalismo os fins já são dados.
Então, eu só posso escolher o meio. O fim ninguém muda. O meio eu tenho quase uma infinidade de opções para atingir um mesmo objetivo. Né? Então, quero aumentar o meu market share. Você tem lá 5 opções de ação. Então, as ações, os meios, as decisões eu discuto. O fim, não. E a gente só vai saber se o meio é racional se o fim for atingido. Se o fim não for atingido, é porque o meio escolhido é irracional. Professor, Sim. você acha que a gente está caminhando para um olhar diferente para os fins agora, tipo, modernamente falando? Acho que sim, né? Não obstante, eu acredite que o capitalismo não deve desaparecer nos próximos 200 anos, né? Então, acho que... E também não tenho nenhum problema em relação a isso, tá? Como eu falei, eu não tenho preferências, eu quero coisas que funcionem só. Se eu gosto, não gosto, não interessa. Tá? Então, é importante a gente viver em um mundo que seja livre, produtivo, né? Se é capitalismo, socialismo, comunismo, o que quer que seja, né? Para mim, pouco importa. Tá? Então, eu não acredito que o capitalismo deve sumir tão cedo, tá? Mas dentro desse contexto capitalismo, eu não tenho dúvida que sim. Né? A gente tem várias iniciativas aí, né? De, por exemplo, empresas que não visam mais o lucro, né? Ou empresas que relativizam o lucro, porque, afinal de contas, o lucro, é o que eu digo, no contexto capitalista, se você não tiver lucro, você simplesmente morre. Né? Você não vai ter dinheiro para sobreviver em um mercado, em um contexto que te pede dinheiro. Mas o que você pode fazer é flexibilizar o lucro. Né? A gente tem iniciativas do que se chama de economia solidária. Né? O que é economia solidária? São organizações produtivas. Isso acontece muito no Brasil por meio do FCO, que é um fundo que o Banco do Brasil tem, né, para financiar cadeias produtivas. Então, por exemplo, imagine ali uma região, sei lá no Nordeste, começou a receber água agora, que vai produzir uva. Né? Então, você tem ali naquela região 150 produtores rurais. Você agrupa todos eles, então faz aquilo, né, uma região produtiva de uva, e essa região produtiva ela vai ter 2 fins. Ela vai produzir só para subsistir, então, por exemplo, ela não vai ter lucro, né? Então ela vai produzir para pagar os custos fixos, para fazer investimento. Né? Então, quando eu digo só subsistir, não é assim, só para não passar fome. Não, para se desenvolver, para adotar tecnologia, para ser uma produção de ponta, para ser uma produção boa, mas isso tudo eu estou entendendo que é subsistência. Tá? Então, ela vai produzir só para se manter e evoluir, e todo o excedente que essa região tiver, tanto de produção quanto de lucro, ela vai distribuir para a comunidade no entorno. Né? Então, ela vai, em geral, não vai se dar dinheiro para as pessoas, mas ela vai pegar lá os vinhos que saem dali, as uvas a granel e tal, e vai distribuir para a comunidade ao redor. Então, eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida que a gente já tem várias iniciativas no campo das empresas, da gestão, das comunidades produtivas, que estão atuando nesse sentido do quê? Do racional pleno. Né? Ou seja, eu sempre vou escolher meios socialmente aceitos, porque, afinal de contas, o meu fim não é mais o lucro, mas o meu fim é ajudar essa comunidade do meu entorno. Tá? Seja essa comunidade meus próprios concorrentes, seja essa comunidade realmente uma comunidade que passa fome, você está ajudando, seja essa comunidade, né, por exemplo, lá um entorno de um aeroporto, não interessa. Tá? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente, apesar do capitalismo ainda existir, nós vamos ver muitas ideias que flexibilizam, né, esse fim, né, essa coisa de não, aqui nós não temos o fim só do lucro, né? Nós temos outros fins. O lucro é importante para que nós possamos existir, mas a gente sempre vai pegar isso que a gente chama de lucro e, por exemplo, reinvestir. Né? Eu tenho uma ideia, eu sempre tive uma ideia de empresa e um dia eu espero viver, mas eu acho que não para ver isso, que é assim, pessoal, na verdade, vejam, por que a gente precisa do lucro para sobreviver? Né? Pessoal,
A gente só precisa do lucro para sobreviver porque o dono da empresa quer ter o lucro. Só por isso. E é justo que ele queira ter, tá? Não estou discutindo a justiça. Ok, o cara investiu o dinheiro dele, o tempo, né, o esforço dele ali. Bom, nada mais natural que ele seja recompensado, por exemplo, por meio do dinheiro por isso, né? Mas por que uma empresa não pode existir, por exemplo, só para ela cobrir os custos fixos que ela tem, né? Então, sei lá, a gente é uma empresa de provedor de internet, né? O nosso custo fixo por mês é 100. Aí a gente tem um custo variável pode ir de 100 a 150, e a gente precisa ali por ano de 300 para poder reinvestir, evoluir, melhorar, né? Aumentar. Por que a gente só não pode viver com base nesses 3 pontos? Por que além de eu pensar nisso, custo fixo, custo variável, investimento e tal, tem que sobrar ali uma grana, um dinheiro, um recurso, uma moeda, né, que vai né, para o bolso de alguém, para um fundo, né? Não seria legal? Imagina a gente ter um provedor de internet que funciona desse modo, né? A gente cobra pelo nosso serviço, né? Então é uma empresa privada, só que assim, vai ser um provedor de internet que a mensalidade é R$ 5 por mês para todo mundo. Porque somando os nossos clientes, né, com R$ 5 por mês de todo mundo, eu consigo cobrir meus custos fixos, cobrir custos variáveis que eventualmente eu possa ter e ainda salvar um dinheiro para poder reinvestir na minha empresa. A gente não poderia ter uma empresa assim? Não é lunático pensar nisso. E sempre fornecendo um serviço de ponta. Tá? Não estou falando aqui de fornecer coisa ruim, só porque a gente cobra barato. Pelo contrário, além de tudo, nós vamos ser a empresa que fornece o melhor serviço de internet no mercado. Então, sim, tá? Tem muitas ideias, tem possibilidades da gente pensar em alternativas, tá? E eu acho que no futuro a gente vai, sim, ver coisas desse tipo. Bom, tendo isso tudo em mente, pessoal, o que a gente começa a perceber, né? A gente começa a perceber que alguns tabus em relação ao pensamento racional, à tomada de decisão racional, eles começam a cair, né? Por exemplo, vejam a questão da intuição, né? Se eu sei que uma decisão racional é aquela que escolhe um meio adequado para atingir um fim, eu não posso escolher esse meio simplesmente tendo uma intuição, né? O que a gente chama de feeling, né? Então, por exemplo, eu invisto em ações, né? Óbvio, vou descrever aqui um cenário que é pouco provável, tá? Mas vou usar o exemplo das ações para ficar mais didático para que vocês consigam entender. Eu sou investidor de ações, né? E eu acordei, né? Acordei e falei, vou decidir comprar essa ação aqui, porque, sei lá, eu acho que hoje ela vai subir 30%, só hoje. Por que você pensa isso? Não sei, é minha intuição, é meu filho. Eu vou lá, compro e ela sobe. Isso não é possível? A minha decisão não foi racional? Foi racional. Por que foi racional? Porque eu tomei uma decisão, escolhi um meio que foi comprar a ação, que atingiu o fim que eu pretendo. Né? Quem investe em ação pretende? Lucro, dinheiro. Então, vejam, eu posso sim tomar uma decisão por meio da minha intuição e ainda assim essa decisão ser racional. Por quê? Porque o que está em jogo aqui não é se a minha decisão ela é inteligente, ela é desprovida de emoções, que é a ideia de racionalismo que todo mundo tem, né? O que está em discussão aqui é se essa decisão que eu vou tomar vai me levar para onde eu preciso. Não interessa se foi por meio de uma intuição ou foi por meio de uma estimativa matemática que me mostrou que aquela era a probabilidade e eu acreditei naquela estimativa. Então, ou seja, tomei uma decisão bem concreta, baseada em dados. Não interessa, pessoal. Para a gestão, o que interessa é se a decisão que você vai tomar vai te levar para onde você espera. Então, a intuição pode sim ser racional. Entende? Se a gente começa a entender desse modo, né? As decisões racionais também podem ser tradicionais, antigas, né? Muita gente fala, não, igual eu falei no começo, não, isso aqui é muito antigo, não é racional a gente utilizar isso. Mas por quê? Se
isso que é antigo vai levar a gente para onde a gente precisa. Eu tinha aqui, eu estava até procurando em uma determinada turma, que eu não lembro o nome, eu até colei a notícia, né? Mas aí eu procurei aqui os slides, não achei, mas é até uma notícia de coisa errada, né? Mas mostra como coisa tradicional pode ser, sim, racional, né? É uma intuição, um caso real, uma reportagem, né? Na verdade saiu a reportagem, mas um caso de investigação que descobriu que os bandidos que estavam recebendo o celular dentro de uma cadeia, esses celulares estavam vindo por meio de pombo correio. O cara lá fora treinava o pombo, né? Para o pombo voar com um celular pequeno aqui no corpo, né? Esse pombo seguia um determinado cheiro, que era uma isca, alguma coisa. Essa isca entrava na cadeia, no presídio, por algum meio. O cara que ia receber o celular por meio do pombo saía no pátio lá com a isca no bolso. E aí esse cara estava lá, o pombo chegava voando com o celular no peito e pousava perto do cara, entregava o celular para ele. Então, quer coisa mais tradicional e antiga do que pombo correio? Agora, foi ou não foi uma decisão racional? Extremamente racional. Por quê? Porque atingiu o objetivo que ele quer, que é entregar o celular. Entende? Então, intuição, tradicionalismo, coisas que, em geral, você vai falar, não, isso não é racional. Pô, você chutou, não teve nada de racional nesse seu chute. Aí você vira e fala, não, ele é um chute totalmente racional. Mas por que ele é totalmente racional? Porque ele permitiu eu alcançar o objetivo que eu espero. A racionalidade da ação não está no fato de que essa foi uma decisão objetiva, não emotiva e tal. Está no fato de que ela permitiu eu alcançar o meu objetivo. Entende? Então, isso é ser racional no campo da gestão, pessoal. Tá? É conseguir tomar decisões que vão levar às respostas esperadas ou às respostas necessárias. Se elas são tradicionais, antigas, modernas, burocráticas, flexíveis, não flexíveis, óbvio, você só não vai fazer coisa errada e ilegal, e antiética e imoral, né? Então, não estou falando aqui que os fins justificam os meios, tá? Porque aqui a gente ainda está dentro do campo, né? No campo da ética, no campo da moral, no campo das leis, disso tudo. Então, não infringindo isso, você pode tomar uma decisão completamente racional por meio de um chute no campo da gestão. Certo? Então, essas são algumas considerações importantes, né, sobre essa acepção do termo. É a mesma coisa do trabalho. Quando a gente compreende que trabalho não é só emprego, nós começamos a abrir um leque de ações e de pensamentos possíveis a partir desse entendimento. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente compreende que ser racional não tem nada a ver com ser inteligente, ser frio, tem, na verdade, a ver com um meio adequado para atingir um fim, a gente expande muito o nosso campo de ação. Né? Então, essas são algumas das principais considerações sobre essa compreensão do termo racional. Bom, e aí a gente chega especificamente na racionalidade da ação empresarial, né? Que é isso que eu chamo, e que eu falei, o que o Pereira chama, né, dessa racionalidade parcial. Hoje nós vivemos, pessoal, no campo da empresa, né, apesar da gente já ter esclarecido que isso está mudando, mas o campo da empresarial, administrativo, organizacional, ele é extremamente parcial nesse sentido, né? Então, o que as empresas fazem, pessoal, em geral? É modelo do acionista, né? Ou seja, a racionalidade está na utilidade para a minha empresa. Se é inútil, se é não racional para o meu concorrente, para a comunidade que eu estou em volta, dane-se. O que importa é que essa decisão vai levar a minha empresa a fazer isso aqui, né? Entrar em equilíbrio e interagir com o sistema externo do jeito que eu espero. Né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, é importante a gente expandir. Ah, significa que você é contra a ação empresarial? Não, eu acho que a ação empresarial é válida em vários momentos.
né? Não existe crime nenhum em você tomar uma decisão que é boa só para a sua empresa, né? Isso, em princípio, não está errado. Como eu falei, respeitadas as leis, a ética, a moral, os valores, não tem problema nenhum, né? Mas é como eu disse, nós vamos ficar limitados a isso, pessoal? Se nós sabemos que nós podemos fazer mais e pensar de modo diferente, a gente vai ensinar isso até quando? Né? Que a melhor coisa para a sua empresa é sempre a decisão que favorece ela. Por que a gente não pensar em, poxa, além de me favorecer, será que não pode favorecer outras pessoas? Será que não pode favorecer outras empresas? Será que não pode favorecer outros atores do meu contexto? Será que não pode favorecer outros stakeholders? É um cenário ganha-ganha. Veja, eu não estou falando assim, não, então tá, vamos tomar uma decisão, na verdade, que prejudica a gente e facilita a vida. Não estou falando isso. Estou falando, além de ser bom para a nossa empresa, por que não ser bom também para outros? Ou seja, por que a gente não ter uma racionalidade de fato plena, onde os meios, as decisões que eu tomo, são, em geral, aceitas socialmente? Né? Por que não fazer? Então, essa questão da racionalidade empresarial é sim um ponto legítimo, mas o Pereira coloca como um ponto que a gente precisa evoluir, que nós, enquanto gestores, precisamos avançar. Né? A ação empresarial ela vai ser tão melhor quanto ela se aproximar da noção de racionalismo pleno. Ou seja, de além de eu tomar decisões que vão me levar ao meu fim, são decisões socialmente aceitas. Socialmente no aspecto que eu já falei, não é a sociedade, não. Né? Dos atores sociais envolvidos. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser três, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 100.000. Entende? Então, isso é uma coisa, até pegando o gancho da pergunta anteriormente feita, é uma coisa que tende a mudar. Né? Hoje as empresas estão fazendo, né? Vejam, por exemplo, né, o caso da SpaceX, que está fazendo ali a mega constelação de satélites chamada Starlink. Né? Eles vão colocar mais de 25.000 nanosatélites na órbita baixa da Terra para fornecer internet gratuita a todos os pontos do planeta. Inclusive em alto mar, com todos os lugares do mundo vai ter internet. Grátis. Não é uma boa? Pô, vocês acham que essa empresa vai ganhar? O que vocês acham que essa empresa vai ganhar em reputação, em imagem, em patrocínio? Né? Percebe? A gente não precisa ter esse pensamento exacerbado do lucro. Ou seja, eu vou colocar 25.000 nanosatélites para cobrar R$ 50 a mensalidade de todos os assinantes. Para quê? Por que a gente precisa disso? Por quê? Bom, tá, você pode falar para eu colocar mais dinheiro no bolso. Tudo bem, concordo, é verdade. E não está errado. Não está errado. Entendem? Porém, pode ser diferente e ainda ganhando. Entende? Pode ser diferente. Por que não ser diferente? Não está errado querer lucro. Ok, não tem problema, isso não é crime. Né? Mas por que não fazer a mesma coisa tendo um foco um pouco diferente? Pode fazer. Né? Eu não sei não me lembro quanto tempo vai demorar para ficar pronto a constelação de satélites, né? Mas imaginem que coisa fantástica que a gente vai viver tendo uma internet de altíssima velocidade disponível em qualquer ponto do planeta. A gente vai viver isso, pessoal. Né? Então, estão vendo? Por quê? Porque essa ação empresarial precisa ser flexibilizada do ponto de vista da racionalidade dela. Né? Poxa, só de eu oferecer uma internet mundial gratuita para todo mundo, acabou. Quem que vai competir comigo? Quem que vai ter coragem de entrar nesse mercado? Tanto dinheiro que eu vou ganhar de ação de marketing, de reputação, minhas ações vão subir, minha imagem vai melhorar. Eu não preciso, é uma coisa infinita de dinheiro. Só fazendo isso para fornecer um serviço gratuito. Entende?
Então, por isso que essa ação empresarial ela precisa ser olhada com outro foco. Não que o outro esteja errado, mas nós precisamos evoluir na compreensão do que é ser racional. Né? Vamos tomar ações que sejam racionais, ou seja, de fato a gente escolha meios adequados, mas que os meios sejam socialmente aceitos, em geral, sempre que possível. Tá? Bom, então é isso, né? A ação empresarial racional, quando os fins são coerentes, permitirem o máximo rendimento dos fins, né? E os meios e os fins forem socialmente aceitos. Tá? Ou seja, eu ter eficiência, eficácia e ainda manter o meu lucro. Eu consigo manter lucro fazendo isso tudo que eu estou falando, pessoal. Né? Então, essa é a ideia, pessoal. Esse é o termo, né, o tópico que a gente estudou hoje. Né? Então, como eu falei, são pontos bastante específicos sobre o campo da administração, sobre a atuação do administrador, né? Coisas que vão expandir a compreensão de vocês sobre o que é ser gestor, o que é fazer gestão, o que é uma empresa, o que é mercado. Né? E prezem, assim como o trabalho, eu falei para vocês, prezem por essa definição de racional. Sempre que possível. Tá? Por quê? Sabendo que outra percepção de racional não é errada. É correta. Como eu falei, respeitados os limites legais, morais e éticos, ok, não tem problema nenhum. Mas avancem. Pensem que ser racional é escolher, tomar uma decisão correta, vamos dizer a grosso modo, ou seja, uma decisão que permita você alcançar o fim. E tanto melhor é se essa decisão for discutida, aceita pelos envolvidos. As pessoas só têm a ganhar com isso. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o conceito hoje estudado, né, e discutido. Eu queria então passar aí a palavra para vocês, para a gente tirar dúvidas, né, questões, alguma coisa relativas a esse conteúdo, para a gente poder encerrar. Professor, Sim. Pode falar isso. tá. Essa visão de que, para ser considerada racional, a ação ela tem que necessariamente alcançar o fim desejado, ela não pode acabar gerando erro de associação com os meios? Por exemplo, o fim foi alcançado, mas a gente não tem certeza se foi por causa do meio que foi utilizado, se não foi algum outro fator. Então, pode gerar algum erro nessa caracterização, não? Com certeza, sem dúvida. Ótima pergunta, Isabela. É por isso que o Pereira diz aqui, eu vou até abrir aqui para mim um dos slides, né, que é a ideia de consciência plena das consequências da ação. Tá? Então, ótima pergunta. O que o Pereira fala? Olha, além de ser racional, ser adequado, ser socialmente aceito, o tomador de decisão precisa ter uma consciência plena, e óbvio que aí é plena entre aspas, né, porque a gente nunca tem uma consciência plena estrito sensu, né? Não existe uma consciência 100% plena, você pode ter uma consciência quase totalmente plena. Né? Mas o que ele fala? A gente precisa, enquanto tomar a decisão, para além da decisão ser adequada, ter consciência plena das consequências. Para quê? Para que a gente consiga avaliar se essas consequências, ou seja, o alcance dos objetivos, sejam fruto do meio que eu escolhi ou de alguma variável interveniente. Né? Por exemplo, para evitar isso que você falou, que é o erro de associação. Né? Então, com certeza. Né? Por isso que ele diz que a ação racional, seja ela empresarial ou não, implica numa tomada de consciência plena das consequências dessa ação. Né? Ou seja, para eu conseguir avaliar se essas consequências são relacionadas ao meio que eu escolhi, ou apesar de eu ter escolhido um meio e o fim ter sido atingido, esse fim foi atingido por algum outro fator contextual e não em relação ao meio. Tá? Então, pode sim, com certeza, por isso que o Pereira tem o cuidado de trabalhar conceitualmente e colocar como um dos critérios, né, essa ideia da consciência plena. Tá? Então, isso é uma coisa importante, sim. O André? Eu ia perguntar assim, existe algum tipo de decisão que ela é irracional e racional ao mesmo tempo? Por exemplo, o intuito de uma empresa aqui no sistema capitalista é sempre ter lucro, né? Só que pode ocorrer uma situação de que minha empresa não está tendo lucro, não está tendo lucro, mas não o suficiente. Não, estou falando errado. Ela está tendo receita, mas não o suficiente.
Eu tenho um funcionário Uhum. muito bom, o melhor funcionário que eu já tive, que ele é o que mais vendeu, o que mais me trouxe receita para minha empresa. Só que eu preciso demitir gente, porque a empresa não está se pagando. Eu vou ter que demitir esse cara, que é o que mais me ajuda, para tentar me Uhum. ajudar, entendeu? Seria, tipo, Entendi. irracional e racional ao mesmo tempo, não seria? Sim, seria. Só que aí, nesse caso, o que que você faria? Você, a não ser que você está falando numa situação que você precisaria demitir o cara, é isso? É, sim. Ou você teria a opção de mantê-lo? Eu não tenho a opção de mantê-lo porque a minha empresa não está tendo receita, só que é suficiente para mantê-lo, mas ele é o que mais me dá receita, entendeu? Uhum, entendi. Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, é uma charada, né? Porque assim, eu só vislumbro que essa decisão seja racional a partir do momento em que você vai ter um substituto ou uma pessoa, ou você vai ter um outro meio que vai te levar a ter um lucro maior do que essa pessoa te dá, tá? Mas assim, eu não acredito em que uma mesma decisão seja racional e irracional ao mesmo tempo. Em geral, são conceitos excludentes, entende? Então, aquela decisão de demitir o cara, ela pode parecer irracional porque, afinal de contas, é o cara que te dá mais lucro, né? Então, aparentemente, ela é irracional. Mas você só vai tomar ela, né? Ou você vai demitir o cara se você tiver uma opção melhor. Porque se você não tiver uma opção melhor, aí, na verdade, a questão não é demitir o cara ou não. É fechar a sua empresa, né? Aí chegou uma situação de assim, ó, eu tenho uma receita, não é suficiente, eu vou ter que demitir o cara que mais me dá receita e eu não tenho nenhum substituto. Aí, assim, percebe? Não coaduna a decisão de demiti-lo para contratar uma outra pessoa que vai me dar menos lucro. Então, sabe, não bate. Então, assim, se eu tiver que demitir um cara que é o cara que mais me dá lucro e o meu problema é lucro, e eu não tenho um substituto, seja uma pessoa ou um processo que vai me dar, na verdade, aí a decisão passa por, na minha avaliação, né, passa por um outro problema, do tipo, ó, bom, não temos jeito, ou vamos fechar, ou vamos demitir esse cara, pegar um empréstimo, né, para a gente, durante 3 meses, ter uma receita grande, e aí a gente vai apostar que durante esses 3 meses a gente consegue reverter essa situação, entende? Então, aí a decisão de demitir o cara é racional, percebe? É racional. Por quê? Porque eu estou demitindo um cara que me dá mais lucro, mas eu vou substituir ele por um outro processo que vai permitir eu resolver o meu problema. Tá? Então, não vejo como coadunar. Tá, eu estou demitindo esse cara e aí vai ser irracional porque eu sei que ele que me dá mais lucro, mas é racional ao mesmo tempo, porque eu vou ter um substituto. Não, ela é só racional. Tá? É racional, porque eu vou demitir ele, vai permitir, inclusive, que eu economize, e eu vou pegar um empréstimo, sei lá. Tá? Então, não vejo como seria uma possibilidade de ter uma decisão que é, ao mesmo tempo, racional e irracional. Né? É só você elaborar um pouco melhor o pensamento que você vai ver que, na verdade, demitir o cara que te dá mais receita quando você precisa de receita pode ser racional desde que você tenha um bom substituto para esse problema. Tá? Então, acho que é só uma questão de elaborar melhor a situação, né? Apesar porque é uma pergunta que faz sentido, que aparentemente é irracional demitir o cara, mas se torna racional a partir do momento que eu substituo ele e essa decisão me leva para um caminho que é melhor. Entendi. Não, mas é porque, igual essa pergunta, eu consegui visualizar vários cenários, mas eu acho que esse fosse o mais fácil. Tipo, sei lá, você vende um determinado produto que ele é de uma qualidade muito alta, muito boa qualidade, só que Uhum, você vende pouco dele, só que você vende ele no preço mais alto. Aí uhum, você pode optar por comprar um produto da qualidade inferior e vender mais barato, só que vender mais, entendeu? Pode ter uhum. várias situações assim, eu Sim, penso. mas seriam ambas decisões racionais, porque vai depender do seu objetivo, né? E aí, veja, você está colocando uma situação de trocas equivalentes. Você está deixando de vender pouco e ganhar muito, passando para vender muito e ganhar a mesma coisa. Então, ok, são decisões que se equilibram. Não sei se eu entendi, mas Ah, sim, acho que é isso mesmo, então. Vou são, ler de são, novo são esse decisões. texto aí.
São decisões equivalentes, mas vale a pena dar uma lida, né? E dar uma olhada, acho que só para organizar mais o raciocínio. Só mais uma pergunta aqui, antes de enviar aqui a sinopse. Pode falar. Lá na ementa, eu não achei a editora, só achei o número 33, mas eu não sei, não encontrei a editora, tá? Eu vou enviar sem escrever qual é a editora, não tem problema não, né? Não, não tem, porque editora só se aplica a livro. Quando é Tá. artigo, não tem editora, entendeu? Beleza, então. Então, como é um artigo, não tem editora. Tá? Vai ter ali, na verdade, o jornal, né? O periódico de onde saiu. Então, editora só se aplica a obras de livro. Tá? Editora não se aplica a artigos. Então, beleza. Isso eu não sabia. Valeu, professor. Beleza. Mais alguma questão, pessoal? Ok? Bom, acho que é isso por hoje, né? Então a gente se encontra na próxima terça-feira com a próxima aula. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, bom fim de semana a todos aí, tá? E até lá. Obrigado, professor. Até a semana.